Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho e do Arena de Ideias. A gente está aqui pela primeira vez gravando direto de um festival. A gente está no Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, fazendo um episódio muito especial aqui do podcast Felicidade dá Trabalho, numa collab com o podcast Arena de Ideias da Oficina Consultoria. E eu estou aqui com uma convidada muito especial, a sócia fundadora da Oficina, Patrícia Marins. Paty, se apresenta para o pessoal. Oi, gente. Muito bom, muito legal essa ideia, Fê, de gravar esse podcast aqui no lugar que inspira felicidade, a gente vive felicidade, porque a gente se conecta, né? Então, eu sou fundadora da Oficina Consultoria e estou aqui nesse festival, junto com a galera da Oficina e com um monte de gente que a gente está conectando para falar sobre comunicação transformadora. Muito legal. E a gente sabe que acho que um dos maiores pilares aí da felicidade é justamente a gente conseguir se comunicar, para a gente conseguir se relacionar bem com as outras pessoas. Hoje de manhã, Paty, eu estive na sua palestra e, primeiro, parabéns, adorei, sala lotada. E você falou um pouco, você começou a palestra falando sobre a crise de confiança que a gente vive hoje. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. As pessoas hoje confiam mais nos grupos ali, nas pessoas mais próximas, até do que nas grandes instituições, né? Fê, é um dado bem triste esse que a gente tem visto. Nos últimos anos, a crise de confiança tem aumentado no Brasil entre todas as instituições. Não é apenas uma crise de confiança em relação à imprensa, mas é uma crise de confiança em relação a qualquer instituição constituída. O ano de 2025, essa é uma pesquisa que acabou de sair agora em julho, e a gente já consolidado do ano de 2024 e esse primeiro semestre, a gente tem hoje um decréscimo, todas as instituições perderam um ponto na confiança social. E aonde as pessoas hoje buscam pertencimento, aonde elas de fato buscam se sentir mais num ambiente de confiança, nos seus pequenos grupos, nas suas pequenas comunidades, na comunidade do WhatsApp, na bolha que só reforça aquilo que eu penso, na comunidade de amigos, e não todos, mas os amigos muito próximos, e na família também não toda, segundo as pesquisas, só aquele núcleo muito duro. É isso que a gente tem visto, e esse é um dos aspectos em que nós, quando pensamos em como ampliar a confiança, que é um pilar essencial para a gente construir qualquer consenso, qualquer avanço. Se eu não confio, eu travo, eu paraliso. Né? Se eu não confio, eu não tenho esperança. E esse contágio da não esperança é o que a gente tem visto que tem gerado um fosso ainda maior de solidão, que é uma epidemia que o mundo tem vivido e o Brasil também, a epidemia da solidão, inclusive como um grande alerta da OMS, a gente tem visto isso. E quando eu não confio e eu fico só, a polarização aumenta. É isso que as pesquisas demonstram também. Então, esse é um retrato que a gente tem utilizado como contexto para pensar como que a gente pode, de fato, gerar conexão nesse mundo muito louco, muito só, né, e de não confiança. Você falou um pouquinho sobre polarização e você falou, né? Acho que é aquilo que a gente vive muito, que é essa questão da sociedade cada vez mais fragmentada, sobre esse radicalismo, muitas vezes não democrático, né? Cada um olhando para um lado, e isso, essa falta de conexão, de assim, essa necessidade das pessoas de participarem de um determinado grupo, tem muito a ver com essa falta de senso de identidade, né? Que a gente vê as pessoas vivendo hoje, precisando de um grupo para pertencer a algum lugar. Assim, existe muito a questão de o senso de pertencimento está totalmente relacionado ao espaço de segurança e que na sociedade polarizada que é a nossa, ele tem a ver com os vieses de confirmação. Então, eu busco uma bolha, eu busco um grupo onde o meu viés de confirmação me dá tranquilidade, me dá confiança, eu me sinto mais confortável para expor aquilo que eu penso, num território em que eu não vou ser tão julgado, tão criticado. Então, as pessoas, muitas vezes, elas estão dentro dessas bolhas plastificadas,
não sendo, de fato, exercendo a potência da felicidade, para falar um pouco sobre o tema do seu podcast, mas ali elas têm os vieses, as crenças delas sendo confirmados. E o que a gente tem observado é que isso tem feito com que a sociedade aumente o distanciamento de um grupo para outro grupo. Então, eu busco aquele grupo em que eu possa ter uma identidade mais próxima do que os meus valores, mais as minhas crenças, aquilo tudo que eu fui acumulando na minha bagaginha, né, possa de fato me dar um like. Sim. Não, e é verdade, eu acho que faz sentido a gente buscar um lugar onde a gente se sinta mais confortável. Mas o que a gente vê muito acontecendo é que, para estar nesse lugar confortável, muitas vezes o que a gente está fazendo é cancelando as pessoas, bloqueando as pessoas, qualquer um que pensa diferente, que tem outro ponto de vista. Você trouxe uma frase do Obama sobre não compartilharmos uma base comum dos fatos. E isso fala muito sobre o que a gente vê hoje dessa bolha de desinformação, né? E sendo espalhada aí por todo lado. Esse é a desinformação, Fê, segundo o Fórum Econômico Mundial, como o grande mal dessa década. O ano passado, eles em Davos nos fizeram esse alerta de que o que nós temos que, na realidade, combater é a desinformação, que é diferente do que é chamado de fake news. Né? A dita fake news, que é até um termo que eu evito usar e eu sempre faço um chamamento para que as pessoas não entrem também nesse vocábulo equivocado, porque toda notícia ela não é mentirosa. Então, se é fake, não pode ser news. Né? Então, é até uma forma de manipulação, porque a dita fake news é quando eu uso uma informação inverídica para de fato manipular. Eu tenho uma intencionalidade de manipular outras pessoas. Já a desinformação, não. Ela parte de informações equivocadas mesmo, desconhecimento, né, falta de acesso, ou até eu fico ali na minha bolha e não procuro outra informação de outra bolha. Né? E esse é um ponto em que a gente percebe que quando a gente quer, de fato, buscar sair da nossa bolha e buscar gerar conexão numa sociedade hiperconectada, eu tenho que combater, em primeiro lugar, a desinformação. O que tem sido um desafio num país onde a maioria da população não acredita na imprensa. Esse é um dado recente também do Índice de Confiança Social. Hoje a gente tem apenas 40% da sociedade brasileira que acredita na imprensa tradicional, na imprensa profissional. As pessoas estão, de fato, se informando pelas suas bolhas e pelos grupos em que elas tenham ali viés de confirmação. Então, combater a desinformação num país como o nosso exige uma disciplina muito grande, e o que nós, na oficina consultoria, chamamos de dieta da comunicação. Dieta da comunicação, fazendo uma analogia com a dieta nutricional que nós tentamos seguir, é uma dieta em que eu estabeleço, de fato, os veículos de comunicação críveis, a minha fonte de informação, aquilo em que eu tenho que ampliar meu repertório, aquilo em que eu já sei que eu não posso ler, o que eu compartilho, eu amplio o engajamento cívico a partir do combate à desinformação. Para isso, eu tenho que ter a minha própria dieta, num mundo em que a gente recebe um estímulo muito grande de informações fragmentadas, e em que nós somos estimulados para ler apenas títulos e flashes de informação muito rápida, e onde a gente não se aprofunda na informação. Então, é necessário, de fato, eu ter uma disciplina de uma dieta para eu combater essa desinformação. E dentro desse assunto, quais seriam as recomendações assim que você faria para conseguir se comunicar com alguém que não necessariamente esteja fazendo uma dieta de informação saudável, né? Então, eu acho que até na palestra que eu dei agora há pouco, né, eu falei sobre isso, né? Por mais que você tenha um pensamento de centro, pensamento de esquerda, e você conviva com uma pessoa ou você tem algum relacionamento com alguém de extrema direita, para a gente entrar um pouco no território da polarização, existe alguma coisa que vocês vão convergir.
E a gente está precisando encontrar essa coisa. E eu dei o exemplo do meu pai, né, que é uma pessoa que é advogado, pessoa do direito, enfim, e que depois que se aposentou, ele virou o tiozinho do Zap, né? Muito É, comum, né? é Quem, muito quem comum. não tem um pai, Quem um não tem tio, hoje alguém, alguém. né? Quem não perdeu um contato, quem não, né, deixou de seguir alguém, ou quem cancelou realmente relacionamento por conta disso tudo que a gente está vivendo e piorando, né? Porque também foi um dado muito recente é que a polarização ela aumentou nos últimos meses. Nossa. Né? Aquilo que a gente achava que a gente já tinha batido no fundo do poço, não, foi ressuscitado. Então, como é que se a gente quer tirar as pessoas da bolha, se a gente quer, de fato, poder gerar conexão em prol do avanço econômico, do avanço social, do avanço das indústrias, do avanço do nosso país, a gente tem que encontrar um ponto de convergência. Qual é esse ponto? Com meu pai, eu encontrei o ponto que é falar de neto, que é falar de jardinagem, e dali a gente tentar restabelecer alguma confiança para construir um futuro onde a gente possa advogar pelo combate à desinformação. Eu entendo que todos nós temos esse dever de combater a desinformação. Nossa, super, super. Eu acho que é uma coisa que é muito importante, principalmente porque a gente está não só para a gente, mas para garantir esses relacionamentos mais saudáveis também e não precisar realmente bloquear e tirar algumas pessoas que às vezes eram ou são muito especiais na nossa vida, mas que por algum motivo foram capturados assim pela bolha e saíram, né? Saíram assim da realidade. Não parece que não vivem em outro planeta, né? Não viram, não acreditam em fatos que realmente aconteceram. Exato, né? A gente tem muita gente que nega que o 8 de janeiro tenha acontecido no Brasil. É um fato, né? É um fato que eu que moro em Brasília, Você assim, viu, você estava lá, você então enxergou o que estava assim, não tem acontecendo. como, mas enfim, a gente tem muitas camadas nas nossas lentes hoje que de fato geram uma cegueira social e geram uma desconfiança social nas instituições, né? Tem gente que diz que o 8 de janeiro foi um ato construído, né? Assim, então, foi um teatro armado. Então, é complexo, né? Quando a gente tem que, na realidade, encarar muitas realidades e, ao mesmo tempo, gerar conexão. Mas esse é o desafio da sociedade hiperconectada, e esse é um desafio que tende a ficar ainda mais complexo com o avanço da inteligência artificial, onde você tem ainda mais camadas e aonde você pode ter ainda um bug maior com deepfakes, né, com essas multicamadas em que o advento, né, o avanço exponencial da inteligência artificial pode gerar. Então, se a gente não saber como consumir, né, as dicas que eu dou são muito assim, né? Como você perguntou de dicas, Fê, são muito em cima de o que que você está consumindo, o que que você está compartilhando, o que você está compartilhando é de fato, tem utilidade pública, né? O que você está compartilhando é um palpite seu, ou é algo que você pode ofender alguém, pode recriminar alguém, pode gerar injúria a uma outra pessoa, né? Qual é essa fonte que você está lendo? Quem está por trás dessa informação? Então, a gente precisa ampliar o pensamento crítico em relação ao que a gente consome, o que a gente propaga, quais são as fontes que a gente busca, para, de fato, a gente não ser massa de manobra mesmo, né? Não, e acho que pensamento crítico, acho que é uma das grandes dificuldades hoje em dia, né? Porque as pessoas não estão mais lendo, estão consumindo vídeos muito curtos, não estão parando para pensar, simplesmente absorvem e passam adiante. Ontem, numa outra palestra de vocês mostraram, a Natália, na verdade, mostrou um vídeo que tem viralizado agora essa semana, mas é que um vídeo que numa velocidade super rápida mostra, assim, as 300 coisas que aconteceram nos últimos 5 dias entre
de Morango do Amor e o que está acontecendo com, enfim, política, tarifaço, e assim, você mal tem tempo de se aprofundar numa coisa, já vem a próxima e você não é muito difícil de acompanhar. Isso gera um pouco essa ansiedade e, ao mesmo tempo, gera também uma espécie de um saudosismo, né? De tipo, nossa, quando eu era criança era tudo muito melhor, o desenho animado era melhor, o consumo de tudo, o sabor do chocolate era mais gostoso, e até era, né? Mas, assim, a gente vê isso muito. Como que é esse fenômeno vintage? Como que você vê isso? Essa é uma tendência, né, que é o human backlash, né, como os americanos estão chamando, já é uma tendência já há alguns anos, e que ela tem se potencializado nos últimos tempos por conta disso. A solidão, né, a crise de confiança, e as bolhas aumentam a sensação de que no passado, o passado era melhor que o presente e o futuro. Então, aquilo que eu via, tipo a Kombi, a gente aqui está num ambiente retrô, absolutamente dentro da trend, que é o vintage, tá? Então, o bom é o passado. Tanto que muita gente diz que no período militar do Brasil, as instituições funcionavam, não tinha corrupção, né? Eu adorei uma interrupção hoje na Foi. palestra, que foi assim, ninguém roubava celular, né? Ninguém roubava celular no período militar. Então, assim, a gente entra nessa, né, dessa questão, porque, na realidade, o fenômeno vintage, ele traz um conforto para as pessoas. Né? Então, ele traz um conforto do passado que não é o que eu estou vivendo, essa VUCA-VUCA, né? Esse mundo bunny, não linear, totalmente ambíguo, onde as pessoas estão muito frágeis, e o que vem pela frente. Né? O desconhecido nessa loucura toda faz com que eu tenha um freio e eu lembro do passado com muita saudade. Não que a gente tenha que desprezar o passado, não é essa questão, né? Mas o vintage, ele traz justamente esse território de segurança e está bombando. Né? Não, e o nosso cérebro faz isso mesmo, né? A gente tende, até como proteção, como mecanismo de sobrevivência, na neurociência a gente estuda muito isso, que é justamente a gente lembrar das coisas boas para poder viver uma vida melhor, né? Para poder ter mais inspiração, vontade aí de seguir vivendo. Mas, Paty, ótimo papo, adorei. Alguma dica que você gostaria de deixar para o pessoal? Olha, Fê, muitas dicas, né? Mas a principal é a gente, de fato, construir conexão. Quando a gente vive só a nossa bolha, só os nossos grupos, só aquelas pessoas que vão bater nas suas costas e falar que é muito legal, a gente não está, de fato, gerando conexão. E uma das receitas, e eu acho que a mais potente para a busca da felicidade, que dá trabalho pra caramba buscar felicidade, é a gente ter relacionamentos com qualidade. A qualidade dos nossos relacionamentos é o que determina o nosso futuro, a nossa vitalidade e de fato, a nossa vida longeva. Essa é uma frase da Esther Perel, uma psicoterapeuta que eu amo, né, habituê em SXSW, e que eu passei a acompanhar, e tem 2 podcasts incríveis também, enfim, e ela fala muito sobre isso, sobre a qualidade dos nossos relacionamentos. A gente não cria qualidade de relacionamento num mundo hiperconectado se a gente não fizer isso aqui. Então, a gente está numa praça super gostosa, olho no olho, a gente não está conversando, a gente não está transferindo para o WhatsApp, a gente está aqui e não tem nada mais gostoso. Então, assim, a treta, ela é resolvida não terceirizando pela mensagem do WhatsApp, mas é aqui. Então, eu acho que essa é a dica. As desinformações, as chamadas fake news, também seriam em menor escala se as pessoas se conectassem. Verdade. Verdade. Não, muito lindo, Paty. Antes de terminar, a gente tem um quadro no nosso programa que é o Quando a Felicidade Não Dá Trabalho. Então, eu queria saber para você, quando que a felicidade não dá trabalho? Você não combinou isso comigo, né? Não combinei. Te peguei no... Gente, quando que a felicidade não dá trabalho? Poxa, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Cara, vamos pensar aqui. Olha, eu acho que, enfim, eu amo buscar felicidade, ser feliz, né? E eu acho que a felicidade, ela é mais visível
quando a gente coloca na nossa rotina pequenas quantidades de amor e conexão. Eu acho que pequenas doses de amor, pequenas doses de generosidade, pequenas doses de conexão, elas geram felicidade na minha visão do que é felicidade. Então, ela não dá trabalho quando a gente faz isso, sabe, Fê? Não é aquela coisa de, meu Deus, eu vou ganhar um bônus e eu vou ser muito feliz. Meu Deus, eu vou para a praia, eu preciso de pisar na areia, porque aí eu vou ser feliz. Meu Deus, eu preciso daquele cara, entendeu? Eu preciso emagrecer 20 quilos para ser feliz, sabe? Eu coloco tantos obstáculos que são intransponíveis e que eu nunca vou ser feliz. Então, assim, o aqui e o agora é tão mais fácil. Estar presente, Estar né? presente, Conectar. entendeu? Tá presente é uma dose de felicidade incrível. Então, assim, em vez de pensar o que vai ser amanhã, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, onde eu vou, cara, o agora, entendeu? É muito mais fácil. Do que quando a gente coloca tamanhos e metas que são inatingíveis, assim, são absolutamente inatingíveis, né? Muito bom. Paty, podia passar horas Eu aqui também, batendo esse papo com também. você, que assunto delicioso, e como eu aprendo cada vez Eu que a gente também. tem uma interação. Obrigada, amor. Pessoal que está ouvindo a gente, muito, muito obrigada aqui pela participação, tanto ao vivo aqui no Hacktown, quanto quem está escutando a gente de casa. E muito contente com essa parceria aí entre o Felicidade Dá Trabalho e o Arena de Ideias. E a Compasso Colab também, nossa super parceira que propiciou essa Kombi aqui direto do Hacktown. Obrigada, Fê. Tá chique, né? Tá chique muito legal demais. com essa Kombi. Tá Total do vintage. trend. Total. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Fê. Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede. E para nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.